Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva, DBO na TV, desta segunda-feira, 31 de agosto, com as principais notícias da pecuária brasileira. Os produtos de alimentação e bebidas ficaram mais caros em agosto, depois de registrarem queda em julho. A alta foi puxada principalmente pelos preços das carnes e do leite. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que os preços dos alimentos para consumo em domicílio cresceram 0,61% e foram influenciados principalmente pela elevação de 3,06% observada nos preços das carnes, além do leite longa-vida, que teve 4,36% de aumento, e das frutas, que subiram 2,47%. Já a alimentação fora de casa recuou 0,30%. O setor vem sendo afetado pela pandemia do novo coronavírus, por causa do isolamento social. Neste grupo, o impacto negativo mais intenso veio da refeição, que caiu 0,52%, cujos preços haviam ficado praticamente estáveis no mês passado. Em toda fazenda existem animais que precisam consumir uma quantidade menor de comida do que os outros para ganhar o mesmo peso no mesmo espaço de tempo. O mais difícil, no entanto, é identificar quais são eles, para poder usar esta habilidade no melhoramento genético do rebanho. E este é um dos assuntos de hoje do nosso editor Sidney Masco, que está chegando para assumir a ponteira da comitiva. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para todo mundo. Com a lua cheia desgarrada na Chapada, pintando de azulão o céu do sertão, a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV acendeu uma fogueira, né, na roda de uma gameleira copada e está convidando agora os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras para formar uma reunião e apreciar a nossa função novidadeira do dia. Imagine o amigo fazendeiro, que diferença que faria no resultado financeiro da atividade se no dia a dia da fazenda fosse possível perceber logo quais são esses animais que têm essa capacidade de aproveitar melhor os alimentos do que os seus companheiros, né? Mas como isso aí é uma coisa praticamente impossível de ser feita em casa, quem está dando conta de tocar essa empreita é o pessoal do programa Embrapa GenePlus, que realizou recentemente a edição 2020 da prova de avaliação de desempenho do Nelore. E para esticar uma prosa a respeito desse serviço que foi feito e também para poder ajudar os companheiros a tirar algum proveito disso, a gente convidou para a nossa entrevista de hoje o Dr. Gilberto Menezes, zootecnista e pesquisador da Embrapa Gado de Corte, que vai conversar interneticamente com os companheiros do Brasil inteiro, falando ao vivo diretamente de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul. Muito boa noite, doutor Gilberto. Muito obrigado pela sua gentileza de atender a gente. É uma grande honra ter a sua presença virtual aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A honra é minha de ter a oportunidade de participar desse programa tão importante que eu acompanho. E poder falar do nosso trabalho que a gente tem feito aqui na Embrapa Gado de Corte, com vistas à melhoria da nossa pecuária de corte. Muito obrigado. Ô Gilberto, para quem ainda não conhece, né, o que é o programa Embrapa GenePlus e como é que ele funciona? Olha, Sidney, o programa Embrapa GenePlus, ele é um programa de melhoramento genético de gado de corte. Ele foi criado em 1996 e ele é fruto de uma parceria público-privada. Então, algo hoje recentemente mais falado, mas vejam que há quase 25 anos, né, a gente com essa história de parceria público-privada entre a Embrapa Gado de Corte e a GenePlus Consultoria Agropecuária. Essa parceria foi formada para oferecer, né, um serviço à população brasileira, à sociedade brasileira, numa forma de levar soluções tecnológicas em melhoramento genético de gado de corte para os selecionadores, aqueles que trabalham na produção da genética de ponta, mas também para os produtores de gado de corte comercial. Ô Gilberto, como é que funciona? Assim, falando no geral, né, essa prova de Sim. avaliação de desempenho que vocês fizeram recentemente aí, no caso do Nelore, estão se preparando também para fazer com outras raças, né?
Exatamente. Essa prova, a gente criou, a PADN, né, que a gente chama, ela começou em 2016. O foco dela foi criar uma infraestrutura aqui na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, que permitisse que a gente avaliasse os animais em termos da eficiência alimentar, que é o que você estava comentando, né? A gente conseguir identificar animais que conseguem comer uma quantidade menor de alimento e ganhar mais peso, e assim ser mais eficiente. Desde 2016 a gente trabalha, então, nessa prova com a avaliação da raça Nelore. Hoje a gente já tem quase 1.000 animais já avaliados e com essa medida de eficiência alimentar tomada, e estamos, né, a partir de 2021, abrindo essa oportunidade para outras raças. A gente até teria em 2020 já com a raça Santa Gertrudes e Brancos, mas infelizmente com a pandemia a gente teve de abortar. O objetivo dessa prova, então, é reunir animais de várias origens dos criatórios participantes do programa Embrapa GenePlus, para ser possível coletar essa medida, né, de eficiência alimentar, que na verdade a gente mediu o consumo individual de cada animal e ao mesmo tempo está medindo o ganho de peso. E assim a gente conseguir identificar aqueles que, comendo a mesma quantidade, têm um maior desempenho. Agora, a complicação é justamente essa, né? Como é que vocês fazem essas medidas e esses registros, Gilberto? Exatamente. Por muito tempo, essa medida, né, de eficiência alimentar, ela era praticamente impossível de se fazer em larga escala, porque como se media o consumo individual de cada animal? Isso a gente, aqui na Embrapa, em várias universidades no Brasil, trabalhou com essa característica, mas aí tinha que se fazer a medida de forma braçal, no famoso balaio, né? Todo dia, medindo o que colocava na cocheira, depois retirando as sobras, e assim, ao longo de um período de tempo, a gente fazia isso, e aí você conseguia saber o quanto cada animal comeu e o quanto ele ganhou, e aí fazer essa eficiência. Felizmente, as tecnologias, né, que a gente tem aí hoje nos permitem a termos coxos automáticos que permitem que a gente consiga medir quanto cada animal consome, e também plataformas de pesagem que pesam o animal a cada vez que ele vai tomar água. Funciona da seguinte maneira, né? Cada animal recebe um brinco que ele tem ali um identificador. Toda vez que esse animal vai até o coxo automático, é reconhecido que ele está se alimentando, e esse coxo funciona como uma balança, né? Quanto pesava antes e depois. Então a gente tem o consumo de cada animal. E na hora que ele vai beber água, antes de chegar ao bebedouro, ele é pesado, tem uma plataforma de pesagem que também a gente tem esse peso a todo momento. Dessa forma, a gente conseguiu, de forma automatizada, medir um número maior de animais para essa característica que é bem desafiadora se não fosse essas benesses tecnológicas que a gente tem hoje, né, Cid? Muito interessante, altíssima tecnologia. O pessoal fala que produção de carne é atividade primária. Não tem nada de atividade primária nisso, né? É altamente sofisticado. Agora, Gilberto, qual foi a dieta desses animais que participaram dessa última edição aí dessa prova? Ou seja, né, a dieta desses animais, ela tem que ser uma dieta muito balanceada, porque esses animais são machos, né, que a gente tem trabalhado aqui sempre com machos e futuros reprodutores. Então, não é uma dieta feita para que o animal tenha o máximo ganho de peso, o máximo desempenho. Ela é uma dieta formulada para um consumo em torno de 2,5% do peso vivo na matéria seca, mais ou menos uns 23 quilos de matéria natural, para ganhar 1,5 kg de peso por dia. A dieta é em torno de 70% de NDT e 14% de proteína bruta. Feita com silagem tradicional, silagem de milho, de sorgo, e farelo de soja e milho. Ou seja, nada anormal, uma dieta que simula algo, uma alimentação de animais aí de forma tradicional, só que sempre cuidando, como eu falei, nós estamos trabalhando com animais reprodutores, então a gente não trabalha com a dieta que leva os animais ao limite. A gente tem mirado 1,5 kg. E aí a gente, nessas provas, a gente tem desde aquele animal que tem um desempenho pior, ganha 1 kg, 900 gramas por dia, né? Com aquele que chega a 2 kg, 2,2 kg, que são os extremos, aqueles que a gente está buscando discriminar. Agora, além da eficiência alimentar, né?
o que mais que é testado, que é medido nessas provas? O foco, claro, como eu te falei, é a gente fazer essa eficiência alimentar. Mas a gente também, nesses animais que vêm para cá, a gente faz a avaliação de carcaça por ultrassonografia. Então, no final da prova, esses animais têm a medida de área de olho de lombo, que é uma medida relacionada à musculatura, a rendimento de carcaça, e também a parte de espessura de gordura subcutânea, tanto no contrafilé quanto na picanha, que são medidas relacionadas com o acabamento de carcaça, que nos dão a ideia daquele animal que coloca a gordura, que acaba, né? Isso é importante dentro da indústria frigorífica, principalmente em termos da conservação da qualidade da carcaça. A gente também avalia a parte reprodutiva, em termos de perímetro escrotal, e são feitos exames andrológicos desses animais por nossa equipe de reprodução aqui também. Então, a gente busca... e, claro, além do ganho de peso, naturalmente, que a gente tem. Agora, Gilberto, como é que a genômica pode ajudar a identificar esses animais e fazer com que eles sejam aproveitados em termos de melhoramento genético do rebanho brasileiro em geral? Perfeito, Sidney. A genômica, né, as informações que estão contidas no genoma, no DNA dos animais, a gente também, graças a uma benesse tecnológica, né, a gente aí já tem uns 10, 15 anos que a gente vem conseguindo pôr a mão, né, nessa informação que está no genoma e aproveitar isso para o processo de melhoramento e seleção das raças. E ela tem essa genômica, né, tão falada, alardeada aí no nosso meio, ela tem um grande potencial de contribuir para características como a eficiência alimentar, que são características que são caras, onerosas de serem medidas nos rebanhos de forma tradicional, né? Por exemplo, é muito mais fácil a gente conseguir ter peso à desmama, peso ao sobreano, que depende apenas de balança e é algo que a gente tem nas nossas fazendas aí no Brasil, do que ter uma medida, um fenótipo que a gente chama de eficiência alimentar, porque eu preciso ter esses custos automáticos, isso é caro, né? Então isso normalmente tem sido tomado em centrais de avaliação, como é aqui a gente tem na Gado de Corte, ou em algumas fazendas que têm montado essas infraestruturas. E a genômica, ela vem então potencializar a avaliação genética desses animais para a eficiência alimentar, porque eu não vou conseguir ter um número grande de animais avaliados para essa característica. Então, eu consigo ter uma avaliação genética, uma DEP, né, que é o que a gente usa para estimar o mérito genético dos animais, mas com uma acurácia um pouco maior quando eu uso a genômica. E para essas características que eu não vou conseguir atingir altas acurácias, porque eu não vou ter um número grande de animais avaliados, ela é estrategicamente mais importante, né? Então, esse nosso projeto da PADN 2016, ele vem encaixado com a questão da genômica. Todos esses animais que são avaliados aqui, eles são genotipados, né? A gente já está aí, como eu falei, chegando a 1.000 animais, para que isso, então, venha compor uma base de dados para a geração de DEPs genômicas para a eficiência alimentar. Então, genômica e eficiência alimentar formam um par aí bem interessante, com o uso intensivo de tecnologias, de novos conhecimentos. Tá certo. Gilberto, eu tinha mais umas 20 perguntas para fazer para você, mas você sabe que o tempo nosso sempre é medidinho aqui. Então, eu queria aproveitar para dar os parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? E agradecer em nome da pecuária brasileira tudo isso que a gente não poderia fazer isoladamente na fazenda e vocês criam a condição de ser feita aí com as pesquisas que vocês conduzem, que depois chegam aí nas nossas fazendas pelo Brasil afora. Muito obrigado, viu, Gilberto? Um grande abraço para você e dá um abraço muito grande aí em nosso nome, em nome dos pecuaristas brasileiros, para toda a equipe da Embrapa Gado de Corte. Obrigado, Sidney. Nós estamos aqui para isso e nos esforçando para fazer cada vez mais melhor para os nossos criadores, nossos produtores. Um grande abraço. Abraço, Gilberto. Até a próxima. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. Daqui a pouco você volta com mais informações. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, as informações do mercado do boi magro e da reposição e as cotações do dia. A gente volta já já. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição, que teve mais uma semana de valorizações.
De acordo com o último levantamento realizado pela Scott Consultoria, na média de todos os estados monitorados, entre machos e fêmeas anelorados, a alta foi de 1,1% na comparação com a semana anterior. Segundo os analistas, a procura por fêmeas segue aquecida. Tomando o início do ano como referência, na média de todas as categorias e estados pesquisados, a alta acumulada foi de 47,5%. frente a 36,4% da média das categorias dos machos anelorados. Neste período, destaque para a bezerra de desmama anelorada, que teve a alta mais significativa, de 50,5%, seguida da novilha, que teve valorização de 48,9%. Em Mato Grosso e na Bahia, a alta foi ainda maior, com a bezerra de desmama anelorada subindo 66,7%, e 61,9%, respectivamente, desde janeiro deste ano. Os analistas da Scott ainda destacam que, com a virada do mês, normalmente aumenta a demanda por carne bovina, colaborando com as cotações do boi gordo sustentadas no curto prazo, o que dá um ânimo para recriadores e invernistas irem às compras com mais intensidade. De acordo com o relatório divulgado pelo Departamento de Inteligência de Mercado da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, as exportações do Brasil aos países árabes somaram 7 bilhões e 100 milhões de dólares nos 7 primeiros meses deste ano. As vendas brasileiras apresentaram um crescimento de 16,9% em relação ao mesmo período, quando comparado a 2019. Segundo a Câmara Árabe, os produtos mais exportados foram carne de frango, açúcar, minério de ferro, carne bovina e milho, respondendo por mais de 70% dos embarques do Brasil para o Oriente Médio e Norte da África. E voltamos a conversar com o nosso editor Sidney Maschio para saber como ficou o comportamento do mercado do boi gordo neste começo de semana em todo o país. Sidney, é com você. Boa noite, Vinícius. E, de novo, a gente começa a nossa falação chamando a atenção do povo aqui presente e fazendo a recomendação para todo mundo se segurar firme na cadeira, porque a nossa praça boiadeira, que já estava subindo a ribanceira de galopeada, agora se largou mais ainda e está em desabalada carreira numa toada impossível de ser domada. A gente até já tinha avisado aqui no fechamento da semana passada que a cotação deveria continuar subindo, e disso o companheiro boiadeiro já sabia perfeitamente, só não dava para adivinhar o tamanho do pulo que o preço da arroba daria, né? Pois então, adiantando já a informação que vai ser destrinchada daqui a pouco, logo ali na frente no Correio da Função, o que aconteceu foi que, em plena segunda-feira, que normalmente é um dos dias mais parados da semana, o mercado foi tomado por uma grande correria de comprador querendo mercadoria. E o que aconteceu foi que, aqui em São Paulo, por exemplo, para fechar o mês, o preço do boi subiu nada menos do que R$ 5,00 de uma só vez. Mas, como o amigo pecuarista também já deve ter perfeita sabedência, não tem nenhuma grande novidade acontecendo no eito, e a explicação a respeito do fortalecimento dessa onda altista é a mesma que a gente tem falado e insistido aqui com muita frequência, e repetido com muita frequência, que é a conjuminação entre a oferta de gado terminado extremamente apertada com a demanda por carne maior do que o que era esperado para este período. O que tem de diferente agora é só que, nesses dias mais recentes, o dono do frigorífico se deu conta de que não tem tanto boi assim para sair do confinamento. Isso quer dizer que para ele vai ser difícil garantir o fornecimento. Além disso, em vez de cair, a procura por carne só faz subir. Primeiramente, para dar conta de atender aí a previsão de aumento na demanda por conta do pagamento do salário ao trabalhador empregado agora na virada do calendário. E, segundamente, para fazer também o atendimento ao setor exportador, porque não para de crescer a fila de navio no porto esperando a vez de carregar. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 21 das 32 regiões pesquisadas do país inteiro, e todas elas, mais uma vez, foram no rumo de morro acima.
E para fazer, então, a recitação dessa longa relação, eu peço logo a nova intervenção do companheiro Vinícius Marra. E começamos a lista das cotações do dia com Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, que teve alta tanto para o boi, que passou a valer R$ 235,50, como para a vaca, que custa R$ 216,50, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Em Minas Gerais, mudança apenas na região sul do estado, onde o boi passa a valer agora R$ 228,50. Na região sul de Goiás, valorização dupla, com o boi cotado a R$ 224,50 e a vaca a R$ 215,50. Mesma situação em Dourados, em Mato Grosso do Sul. O boi arribou para R$ 226,50 e a vaca para R$ 210. Na capital Campo Grande, foi o macho que subiu e passou a valer R$ 224,50. Em Três Lagoas, também no Mato Grosso do Sul, a alta geral foi mantida, com o macho valendo agora R$ 222,50 e a vaca batendo os R$ 211. Quem quiser comprar boi no sul da Bahia vai pagar pelo menos R$ 245,50. Já a vaca saltou para R$ 238,50. No oeste baiano, o valor do macho passou para R$ 242,50 e o da fêmea, R$ 234,50. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi está valendo R$ 216,50. Alta também na região sudoeste do estado, com o macho valendo agora R$ 212. E no sudeste mato-grossense, o boi está cotado a R$ 215,50 e a fêmea a R$ 204. Tem ainda a valorização dupla no norte mato-grossense, com o macho cotado a R$ 212 e a fêmea arredondando os R$ 200. No oeste de Santa Catarina, o boi não sai por menos de R$ 226,50 e a vaca R$ 204, no prazo de 20 dias. O boi arribou também em Marabá, no Pará, e passou a valer R$ 229,50. Em Paragominas, o boi está cotado a R$ 231,50 e a vaca R$ 213,50. No sudeste de Rondônia, o boi passou a valer R$ 216,50 e a vaca gorda R$ 207. Vamos agora para a região sul do Tocantins, com valorização tanto para o boi como para a vaca, que estão valendo R$ 231,50 e R$ 221,50, respectivamente. No norte do estado tocantinense, mesma situação. O macho está valendo R$ 230,50 e a fêmea R$ 220,50. No Acre, mais uma valorização dupla, com o macho cotado a R$ 205 e a vaca batendo os R$ 200. A lista das arribadas termina com o Espírito Santo, com o boi saltando para R$ 218,50. Tá certo, então, depois da arribada geral do mercado, com o carretão embicado, com firmeza no rumo da subida do Estradão, tá na hora agora de fazer a recitação do versinho do dia. Lembrando que a gente, começando uma nova semana, né, temos um novo tema aí para os nossos versinhos, para a nossa poesia caipira dessa semana. E o tema, desta vez, é carro de boi, que teve uma importância fundamental, histórica, para a ocupação do sertão brasileiro, e o amigo sabe muito bem disso. Então, vai ouvindo. Eu acordo quando a barra do dia está aprumando e já levanto cantando. Depois de coar o café e tomar meu capilé, eu saio na soleira do ranchinho de sapé e a minha boiada carreira já está me esperando. No tinir da canga e no chiado do pocão, eu vou cortando o chão na estrada, duetando pelos caminhos com os passarinhos do sertão, feliz da vida por poder viver dessa lida, sem nunca ter tido precisão de me apartar desta minha terra querida. É isso por hoje, eu vou ficando por aqui, deixando um grande abraço para todo mundo e devolvendo então a palavra ao meu companheiro Vinícius Marra. Muito obrigado, Sidney. Boa noite para você. Amanhã você volta trazendo mais informações aqui para a gente. O DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos nesta terça-feira com a reprise deste programa às 6h30 da manhã e com o noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá.